Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Colégio Coração de Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, a aula da nossa semana, não é verdade? Hoje o assunto é um assunto importantíssimo. Nós vamos falar sobre um movimento de caráter político que é considerado historicamente uma revolução que trouxe como consequência a mudança do sistema de governo da Inglaterra, não é verdade? Nós vamos falar sobre as chamadas revoluções inglesas do século XVII. Professor, onde é que está esta aula na minha apostila? Está lá na página 60 do livro 3 da coleção do SAS. Página 60, livro 3 da sua apostila. Vamos trabalhar, portanto, a nossa aula de número 24. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Então vamos nessa? Revoluções inglesas do século XVII. Vamos filosofar, vamos fazer uma introdução, vamos tentar entender genericamente, neste primeiro momento, o que representou o processo das chamadas revoluções inglesas do século XVII. Tudo bem? A Inglaterra era um estado monárquico. Vigorava lá a dinastia absolutista da chamada dinastia Stuart, cujos reis governavam aquele país de forma absoluta, com mãos de ferro e sem a opinião do parlamento, que era um órgão institucional criado desde a origem do surgimento do Estado moderno inglês. Tudo bem, meus amiguinhos? E o que representou as revoluções inglesas do século XVII? Representou a luta entre a dinastia Stuart, formada pelos seus reis absolutistas, e o parlamento inglês. Nada mais foi do que um movimento liderado por uma importante burguesia inglesa, que então fazia parte do parlamento, que pedia, clamava por modificações na estrutura política, econômica e social daquele país. Para isso, eles iniciaram um movimento armado que tinha como objetivo a deposição da dinastia Stuart e, ao mesmo tempo, a criação de um regime de governo, de um sistema político naquele país, onde o parlamento ele teria maior poder, maior autonomia e até mesmo supremacia na organização política daquele estado. Ao nome dos movimentos de lutas que nós tivemos dentro da Inglaterra no decorrer do século XVII, nós denominamos isso de revoluções inglesas. Ponto importante que você não pode esquecer neste momento em que você está tentando compreender esse movimento histórico. Nós estamos aqui em pleno século XVII. O movimento das revoluções inglesas vai servir de base e de inspiração para o desenvolvimento no século XVIII das chamadas ideias iluministas, da luta contra o absolutismo monárquico, que vai ocasionar, a partir de meados do século XVIII, a chamada crise do antigo regime, aonde as ideias do liberalismo político, do liberalismo econômico, passados a serem propagados na Europa, vão fazer parte, ideologicamente falando, de inúmeros movimentos na Europa, influenciando inclusive ideologicamente a independência dos Estados Unidos e a chamada Revolução Francesa. Nós tivemos aqui, no movimento das revoluções inglesas, um nome em específico. Tratava-se do seu idealizador, uma pessoa que desenvolveu, que traçou o caminho da Revolução Inglesa e a introdução do parlamentarismo como regime de governo na Inglaterra. O nome dele, John Locke, tudo bem?
este indivíduo ele vai ser considerado um dos precursores do movimento iluminista que vai, como eu disse, na Europa ganhar corpo e espaço a partir do século XVIII, denominado então de século das luzes. Então, galera, deu para entender, pelo menos agora nessa introdução, que o movimento das revoluções inglesas, elas tiveram uma importância histórica muito grande, não só para a Inglaterra, que resultou na adoção, no fim, do absolutismo monárquico e na adoção do regime parlamentarista de governo, mas também serviu de base para o desenvolvimento das ideias iluministas do século XVIII, ideias essas que irão influenciar o mundo, trazendo transformações políticas, econômicas e sociais a partir do século XVIII. Deu para entender mais ou menos o que você está estudando e a importância do entendimento desse conteúdo? Por quê? Porque lá na frente você vai precisar utilizar os conceitos da Revolução Inglesa para entender as origens do movimento do chamado Iluminismo. Tudo bem? Vamos então para a Inglaterra, século XVII. Vigorava dentro da Inglaterra um regime monárquico de caráter absolutista, a chamada dinastia Stuart, que estava no poder desde a transição do século XVI para o início do século XVII. A dinastia Stuart governava aquele país de forma centralizada. Vamos lembrar, como eu disse anteriormente, desde o momento da formação do Estado inglês, nós tínhamos a participação do parlamento na organização do poder político do Estado. Portanto, mesmo dentro da monarquia absolutista inglesa, nós tínhamos o chamado parlamento inglês, o órgão legislativo. Vamos ver que o parlamento inglês tinha a seguinte composição. O parlamento inglês ele era formado por duas casas ou duas câmaras. Muita atenção. A primeira denominada de Câmara dos Lordes, a segunda denominada de Câmara dos Comuns. Uma curiosidade, esta mesma organização ainda subsiste na Inglaterra até os dias atuais. Professor, vamos lá. Qual a composição dos membros da Câmara dos Lordes? A Câmara dos Lordes era representado pela elite agrária, pela aristocracia da Inglaterra. Podemos, portanto, chamá-los de nobreza. Enquanto que a Câmara dos Comuns era formada ainda por uma classe econômica que estava se formando e em ascensão na Inglaterra. A Câmara dos Comuns era formada pela burguesia, a chamada burguesia puritana inglesa, extremamente importante para nós durante o processo das revoluções inglesas do século XVII, porque nós vamos ver que a Câmara dos Comuns, liderada pela burguesia, vai ser o elemento principal que vai levar ao movimento de luta e deposição do absolutismo monárquico da dinastia Stuart dentro da Inglaterra. Tudo bem? Sabemos então a organização política do Estado. Vamos abrir agora a dinastia Stuart e vamos pegar as características dos dois primeiros, contudo, os dois principais reis da dinastia Stuart. O primeiro rei da dinastia Stuart foi o senhor James I, ou seja, Jaime I, traduzindo para o português. Jaime I era um rei absolutista, assim como todos os demais reis da dinastia Stuart, e durante aquele período deu início a perseguições de caráter religiosos, dentro da Inglaterra. Vamos lembrar os senhores, conforme nós estudamos em aulas anteriores, a Inglaterra era um estado anglicano e era um estado caracterizado pela chamada intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Portanto, havia perseguições de caráter religioso contra os não anglicanos. E foi exatamente o rei Jaime I que deu início às perseguições religiosas na Inglaterra. Um fato bastante importante que nós não podemos esquecer é que as perseguições religiosas
dentro da Inglaterra pela dinastia Stuart vai forçar a imigração de grande quantidade de calvinistas ingleses em direção à América do Norte, dando início ao processo de colonização e de formação das chamadas 13 colônias inglesas da América do Norte. Professor, o que o rei da dinastia Stuart, Jaime I, queria com as práticas de intolerância religiosa? Impor o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. Tudo bem? Esta política, ela foi levada a termo pelo seu filho e sucessor Charles I, ou simplesmente Rei Carlos I da dinastia Stuart. Este indivíduo fez ainda um pouco pior. Ele resolveu levar o anglicanismo, a religião do Estado inglês, para todo o Reino Unido. Nós sabemos muito bem que o Reino Unido ele é formado pela Inglaterra, pelo País de Gales e pela Irlanda e ainda pela Escócia. Aliás, por falar na Escócia, ali o bicho pegou. Por qual motivo, professor? Porque o rei Carlos I, ele começou a financiar guerras religiosas dentro da Escócia para combater os presbiterianos. E ali nós vamos ver a coisa literalmente sair do controle. As guerras religiosas na Escócia de perseguição por parte, ou melhor dizendo, dos ingleses contra os escoceses presbiterianos. E é aí que começa a celeuma, que vai levar à Revolução Inglesa do século XVII. O parlamento era um órgão que ficava nas mãos do rei da dinastia Stuart. Via de regra, esse parlamento ele era apenas convocado em tempos remotos, em caráter extremamente excepcional. Portanto, o controle do Estado ficava nas mãos do rei da dinastia Stuart, motivo pelo qual nós tínhamos o absolutismo de governo dentro da Inglaterra. Via de regra, portanto, o rei Carlos I mantinha o parlamento fechado. Contudo, o parlamento tinha uma função perante o Estado inglês. Era ele o responsável pela criação de leis para criar ou para aumentar os impostos. E foi aí que a coisa começou. Por quê? Porque devido às guerras de expansão religiosas praticadas pelo rei Carlos I, ele necessitava de dinheiro para financiar essas guerras de religião. E o que ele faz? Ele resolve convocar o parlamento para que o parlamento inglês autorize um aumento geral dos impostos com o objetivo de financiar as guerras religiosas do Estado monárquico absolutista. E é aí que o parlamento inglês, cansado de tamanha interferência, de tamanho poder absolutista nas mãos do rei, condiciona o aumento dos impostos à assinatura da chamada Petição de Direitos, também conhecido no termo inglês Bill of Rights. De acordo com a história, a petição de direitos seria um documento elaborado pelo parlamento inglês que tinha como objetivo a limitação do poder do rei. Exemplo, a petição de direitos estabelecia que o rei ele não mais poderia fechar o parlamento. O parlamento, portanto, ele trabalharia de forma eterna dentro da Inglaterra. Teria o rei que jurar uma nova Constituição, ter o seu poder limitado por uma Constituição. E é claro, óbvio, que o rei Carlos I não aceitou a imposição do parlamento à assinatura do Bill of Rights. Pelo contrário, mandou fechar o parlamento, mandou executar os líderes do parlamento que então tentavam impor a petição de direitos.
Este fato vai gerar a primeira Revolução Inglesa do século XVII. Vai estourar uma guerra civil dentro da Inglaterra. Guerra civil esta que durou 18 anos. Duas forças militares foram criadas. De um lado, o exército do parlamento, chamado então de cabeças redondas, e do outro lado, o exército do rei, chamado de cavaleiros. E aí, professor, o que vai acontecer? Uma guerra civil dentro da Inglaterra, representando a luta do parlamento contra o poder absolutista da dinastia Stuart. Aqui um nome importante para vocês. Quem comandava as tropas do parlamento, então chamados de cabeças redondas, era esse senhor aqui, gente. Ó, o nome dele, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Guarda bem este nome. Esse indivíduo, ele era líder da Câmara dos Comuns, comandante do exército do parlamento, e foi ele o responsável pela deposição do rei Carlos I. Então, para lá, quer dizer que o resultado da guerra civil foi a vitória do parlamento, professor? Sim, foi a vitória do parlamento. E ainda mais, a deposição e a execução do rei Carlos I. Foi a primeira monarquia absolutista na Europa que literalmente caía através de um movimento de caráter liberal liderado pela ala burguesa do parlamento. Nós vamos ver, inclusive, que esse cidadão chamado Oliver Cromwell, ele vai assumir o poder após a decadência da dinastia Stuart do poder. E ele vai criar uma nova forma de governo, a República Puritana, o governo republicano liderado por Oliver Cromwell, que vai introduzir na Inglaterra importantes reformas políticas, econômicas, sociais e também religiosas. Beleza, galera? Contudo, esse conteúdo nós vamos estudar na nossa próxima aula. Ainda não terminamos as revoluções inglesas do século XVII. Esta foi apenas uma breve introdução para a compreensão do capítulo por vocês. Tudo bem? Desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!